da Patagônia, que já viajou conosco, e isso é muito legal, né? Isso é interessante porque a gente está cada vez mais criando novos destinos, divulgando para vocês em primeira mão, né? Então, a gente tem algumas, a gente traz para os nossos clientes e quem está nos pré-lançamentos dos nossos grupos, algumas condições diferenciadas, que daqui a pouquinho mais a gente vai conversar, né, pessoal? Então, aqui na RZ Turismo, já falando sobre os setores, né, a gente está muito acostumado a trabalhar com esse tipo de grupo, né, um grupo completo, com acompanhamento desde o Brasil, né? Então, hoje nós temos, para esse ano de 2023, mais de 30 grupos confirmados, grupos internacionais confirmados, né, com acompanhamento. Então, assim como vai ser esse nosso grupo de Santiago e Atacama. Então, a gente tem bastante experiência na parte operacional de grupos. A gente já levou mais de 10 mil passageiros durante essa nossa caminhada aí. Então, a gente tem bastante conhecimento, bastante know-how. Então, a gente cria esses grupos justamente para que, além de conhecer os destinos, que a gente, obviamente, é o nossa principal intenção, mas, além disso, é criar grupos pequenos onde as pessoas criem essa afinidade, né? Criem essas amizades, né? Que isso também é um ponto importantíssimo, né? Quando a gente trabalha esses grupos, né? Isso até parece clichê muitas vezes, mas não é, né? A gente trabalha com grupos, sempre grupos pequenos, para que tenha essa interação entre todos os viajantes, né? Então, a gente não trabalha com aqueles grupos de 40, 50 lugares, onde é aqueles ônibus grandes, onde o guia vai falando lá na frente no microfone, e quem está da metade do ônibus para trás já não escuta mais nada. Então, a gente trabalha com grupos, sempre grupos pequenos, de 20, 25 lugares no máximo, justamente para ter essa sintonia entre os viajantes, para ter essa relação com os guias, né, que vão estar durante os passeios explicando as regiões, explicando as excursões, né, onde a gente consiga aprender e ter realmente a melhor experiência, né, diferentemente de algumas agências que trabalham com esses grupos grandes, onde o pessoal desce para fazer alguma parada, e aí meia dúzia já vai para um lado, já some, uns vão no banheiro, demora para retornar, e acaba não tendo um aproveitamento, né, das excursões, diferentemente do que a gente prioriza em todos os nossos grupos, né? Então, esse grupo Santiago com Atacama, em junho, que a Flávia vai falar logo em seguida, é com esse mesmo perfil, né? São apenas 20 vagas, são 21, na verdade, 20 mais a vaga do nosso staff, que vai estar acompanhando durante toda a viagem. Então, justamente para criar esse vínculo também entre os viajantes, né? Essa é uma das nossas prioridades. Eu tive agora em setembro acompanhando um grupo para a Patagônia e quando a gente retorna para Guarulhos ali no dia da despedida, o pessoal se abraçando, chorando, realmente é uma interação muito forte durante esses dias, 8, 9 dias, onde o pessoal fica convivendo o tempo todo praticamente, né? Então esse elo, criar essas amizades, conhecer novas pessoas, isso também é parte fundamental de todos os nossos grupos. Tá? O Nando também, acabei esquecendo de apresentar, desculpa, também faz parte da nossa equipe, está aqui, presente. Ele chegou hoje de viagem, ele estava acompanhando um grupo para a Patagônia, chegou hoje de manhã e já está aqui de noite com a gente também. Então, ele é também testemunha disso que eu estou falando. Eu vejo que tem alguns passageiros aqui que também viajaram com os nossos grupos, então eles podem, né, eles podem assinar embaixo em tudo isso que eu estou falando. Então, só falando um pouquinho, né, do perfil desses nossos grupos, são grupos com esse objetivo, né, de conhecer, de vivenciar as melhores atividades, né, de vivenciar aquele roteiro que foi pensado dia a dia, né, para que vocês todos tenham aquela experiência incrível de estar indo para Santiago, de estar indo para Atacama e voltando com a sensação de que realmente conheceu o que tem de melhor, o que a região pode oferecer, né? Então, falando um pouquinho de como são nossos grupos, obviamente que o perfil do viajante que vai estar entrando nesses grupos, eles têm que ter esse perfil também, né? De ter um espírito coletivo, de querer conhecer pessoas, né? Então, esse também é um objetivo nosso e tem que ser também de quem vai estar, né, adquirindo o pacote, fazendo parte disso, né? Então, agora eu vou em seguidinha passar a bola para a Flávia, para ela começar a apresentação, né? Só explicando um pouquinho de como que ela vai ser, né? Nós vamos deixar todos os microfones de vocês no mudo, né? Quem tiver alguma pergunta, como eu disse, vai fazendo aqui no chat, né? Para que a gente consiga seguir todo um cronograma aqui da nossa apresentação, que ela foi muito bem pensada, né? Está muito bonita, vocês vão ver que o roteiro foi muito bem organizado, pensado,
para que vocês tenham esse aproveitamento. E aí, no final da reunião, a gente vai abrir os microfones para que vocês perguntem, que vocês fiquem à vontade se ainda houverem algumas dúvidas. Muitas das dúvidas que vocês têm agora, eu acredito que vão ser respondidas ao longo da apresentação, né? Então, vou passar a bola aqui para Flávia. Flavinha, por favor, fique à vontade. Daqui a pouco, mais no final, a gente volta a conversar. Olá, pessoal, boa noite. Vocês me escutam? Se puder dar um ok aí para eu continuar conversando. Primeiramente, obrigada pela presença de todos. Já conversamos aí durante o dia de hoje, em alguns momentos em que nós abrimos os grupos para algumas dúvidas, então, novamente, sejam bem-vindos. Estamos muito contentes que estamos todos aqui falando de um roteiro tão incrível, né? Mais um roteiro que a RZ pensou com todo carinho para levar vocês com todo o conforto, com toda a segurança, porque, afinal de contas, é um dos lugares mais inóspitos que a gente tem aqui na América do Sul, assim como a Patagônia, que a RZ já é especialista há tanto tempo, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para começar a mostrar a nossa apresentação aqui. E aí vocês só me deem um ok se estão vendo. Sim, Flávia, tudo certo. Tá, beleza. Então, eu vou continuar. Eu vou falar um pouquinho, né, en passant, assim, porque é um roteiro muito detalhado, como vocês puderam ver naqueles PDFs que a gente encaminhou ao longo do dia, né, e dúvidas específicas a gente vai sanando lá no final, quando eu abrir para vocês perguntarem, e também ao longo das nossas negociações. Então, eu vou passar bem por cima do roteiro, falando dos principais pontos e o porquê que nós programamos dessa forma esse roteiro de Atacama e Santiago, tá? Então, começando aqui, o Pedro já falou sobre a RZ Turismo, quanto tempo a gente existe, o que a gente já faz, quais destinos somos especialistas, né? E o Chile, a parte de Santiago de Atacama está se tornando mais um deles e é um prazer, né, estar montando um grupo tão incrível como esse para os próximos meses aí. Já existimos há 16 anos, como o Pedro falou, né, e já embarcamos mais de 10 mil pessoas ao redor do mundo, principalmente para essa região de Patagônia, né? Vou falar rapidinho sobre a documentação exigida para o embarque hoje ao Chile, tá? O passageiro pode embarcar com RG que tenha a expedição menor de 10 anos e esteja em perfeitas condições, né, porque o Chile faz parte aqui do Mercosul, ou com passaporte válido, que tenha pelo menos aí 6 meses de validade a partir do dia que a gente vai embarcar. Hoje o Chile exige, tá, ainda que nós apresentemos o certificado de vacinação completa contra a Covid-19, tá? Dúvidas depois vocês me perguntem, porque isso tem bastante peculiaridade, tá bom? Menores desacompanhados, se houver, precisam de uma autorização, isso também é bem particular, mas não é necessário nenhum tipo de visto para a gente embarcar para o Chile, tá? Esses são os nossos voos, depois a gente vai passar para vocês com mais calma, para que vocês possam olhar, mas são voos da Latam, tá? Partindo desde o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O porquê que a gente escolhe partir de São Paulo, tá? Porque ele abrange, obviamente, os melhores voos para o destino e de onde as pessoas conseguem se deslocar das suas cidades até São Paulo, né? Fica mais fácil do que colocar ponto a ponto cada um e onde a gente, obviamente, consegue as melhores opções de horários. Tanto é que vocês podem observar que a gente sai bem cedinho de São Paulo e vai num voo direto, chegando cedo ainda em Santiago do Chile, para poder aproveitar o restante do dia logo na chegada. Os nossos voos incluem uma bagagem despachada de 23 quilos, e uma de mão de 10 quilos, tá bom? Essas informações aqui sobre as bagagens. Bom, vou passar rapidinho a respeito sobre o que levar nessa viagem, né? Como muitos perguntaram, e é um tema bem importante falar, é inverno, tá? A entrada do inverno no Chile, efetivamente pelo calendário não, né? Porque o inverno só inicia dia 21 de junho, mas nós iremos no início do mês, onde o outono já se mostrou presente, então a gente vai pegar uma temperatura fria. É importante que vocês levem roupas super confortáveis, quentes, que abriguem a gente do frio e da chuva também, tá? E do vento, que é um dos nossos aliados aí nessa viagem. Então, de manhã, temperaturas mais frias, onde a gente vai precisar se abrigar, e ao longo do dia a temperatura vai subindo, então a gente vai fazendo aquele típico efeito cebola, né?
tirando o casaco, aí fica com uma manguinha comprida, tira a manga comprida, fica de camiseta. É importante levar também touca, chapéu e um item que eu sempre aconselho para quem vai fazer esse tipo de destino, um calçado extremamente confortável. Por favor, tênis confortáveis, ou para quem tiver já botas de trekking, os passageiros aí que já foram para a Patagônia provavelmente experimentaram, né, esse tipo de calçado e devem ter, então, por favor, levem para essa próxima viagem, que é super importante. Tá? Outros itens, como uma mochila pequena, uma garrafinha de água reutilizável, também são bem legais da gente carregar, tá? Chapéu e touca para a gente proteger do frio, do vento, do sol e, obviamente, protetor solar e um protetorzinho labial. Isso é muito importante, até porque o clima do deserto é muito seco, né? Então, acaba fazendo a nossa pele secar junto com o clima. Falando um pouquinho já da nossa chegada em Santiago, tá? A gente vai se hospedar no hotel Pullman El Bosque. É um hotel que foi renovado há pouco tempo, tá? A gente mandou umas fotos para vocês aí ao longo do dia. Vocês puderam ver como o hotel é novo, quartos amplos. Aqui tem fotinhos mais específicas dos tipos de quarto, tá? Esse é um quarto que seria compartido por 2 pessoas, né? Não sendo um casal. O banheiro, a área de lazer próxima do hotel. Ele fica num bairro que mistura um pouco de centro financeiro com um bairro onde tem muitos restaurantes, tá? Um bairro bem, digamos assim, relevante na cidade de Santiago em relação à localização, tá? Aqui um pouquinho do café da manhã, ele possui academia. Não sei se o pessoal vai malhar. Depois, o nosso hotel do Atacama, esse sim foi escolhido com extrema atenção, tá? Vocês sabem que é um lugar inóspito, a gente vai estar no meio do maior deserto aqui da nossa América do Sul. Então, é um lugar super seco e justamente nesse período onde faz muito frio, é preciso a gente estar abrigado em lugares que nos proporcionem conforto e, obviamente, quentinhos, né? Então, o Altiplano, ele também é um hotel 4 estrelas, tá? Ele fica um pouquinho afastado daquela Avenida Caracoles ali, mas ele tá num lugar ideal onde a gente vai poder passar as noites super descansados, ou seja, a gente sai do burburinho dos passeios durante o dia para poder descansar e se restabelecer para o dia seguinte, tá? Aqui tem algumas fotos dos tipos de apartamento. Esse é um exemplo de cama casal, banheiro, né? Uma área comum ali do hotel. Esse hotel, ele possui uma lanchonete e um restaurante, tá? Isso é bem legal, porque nos dá a oportunidade de a gente fazer refeições à noite, quando a gente chega dos passeios, dentro do próprio hotel, caso alguém não queira sair. Isso é uma comodidade que a gente também pensou exclusivo para esse grupo, tá? Aqui eu vou começar a falar para vocês, passar dia por dia do que nós faremos de passeios e um pouquinho dos nossos deslocamentos durante esse roteiro. Como vocês viram lá, o nosso voo ele vai sair de São Paulo bem cedinho, né? Nós ainda chegaremos pela manhã no Chile. Vamos direto para o nosso hotel, onde a gente vai deixar as nossas bagagens, ter um tempo livre até o horário do check-in, a gente se instala e logo mais à tarde a gente vai conseguir sair já para explorar um pouco da cidade de Santiago, né? Essa é uma foto que dá para ter uma ideia do que se pode ver de um dos principais pontos da cidade, porque é uma época onde já vai estar começando o inverno, então é possível que nós tenhamos essas vistas, tá? Dos picos nevados. A gente vai visitar os principais pontos da cidade, como eu já mencionei, alguns deles de forma panorâmica, outros onde a gente vai poder descer, fazer fotos, dar um tempinho para relaxar, tá? Então, conheceremos a cidade de Santiago por cima para que tenhamos uma ideia para o dia seguinte. E depois disso, a gente vai retornar para o hotel, onde teremos a noite livre e quem quiser, obviamente, né, curtir os arredores do hotel ou ficar pelo hotel também para descansar, aí vai ter essa oportunidade. No segundo dia, a gente vai fazer um passeio de dia inteiro para a região costeira, tá? Vamos conhecer a cidade de Vinha del Mar e Valparaíso, que são cidades incríveis, e mesmo no inverno elas chamam muito a atenção, né? Que é onde está um dos portos maiores aqui da América do Sul. E vamos passar também pela antiga casa de Pablo Neruda, que é um dos pontos mais fortes do nosso passeio do dia, tá? Passaremos pelas principais ruas, as principais praças, né? Isso tudo a gente vai ver nesse passeio panorâmico. E depois regressaremos à cidade de Santiago, onde a gente vai ter o restante do dia livre à noite ainda em Santiago e já se preparando para embarcar para o Atacama no outro dia, tá?
No dia 3 de manhã, a gente toma café no hotel e no horário combinado com os nossos operadores locais. Nós temos um traslado que vai para o aeroporto de Santiago, de onde a gente vai tomar o nosso voo. De onde a gente vai tomar o nosso voo para Calama. Calama é a cidade mais próxima de São Pedro de Atacama, tá? E onde fica o aeroporto. Dali a uns 90 quilômetros, mais ou menos, a gente vai conseguir chegar efetivamente na cidade de São Pedro de Atacama, tá? Chegamos, relaxamos, nos adaptamos. Essa é uma pergunta que sempre surge nesse tipo de roteiro, por quê, né? As pessoas se preocupam um pouco com altitude, um pouco com o clima seco, inclusive com o frio, né? Então, como a gente vai chegar no começo da tarde, a gente vai ter a oportunidade de relaxar no hotel, fazer o check-in com calma, dar uma volta pelo centrinho, ou ficar exclusivamente descansando para começar efetivamente os passeios mais incríveis desse itinerário, né? No dia seguinte, já no dia 4, a gente parte para um dos passeios mais incríveis que nós colocamos dentro desse roteiro, tá? E é um dos principais e mais procurados do destino, que são as Lagunas Altiplânicas e o Salar de Atacama. Né? O Salar de Atacama é incrível, né? Onde a gente consegue visualizar os belíssimos flamingos, né? Onde eles vivem, como se fosse uma reserva natural desses tipos de animais, né? A gente visita nesse dia a Laguna Chaxa, que é muito bonita, é aquele contraste, né, entre as cores azuladas, esverdeadas, o sal que fica ao redor da beirada das lagunas, né? E é um dia importante, por quê? Porque a gente vai subir a mais ou menos 4.200 metros de altitude. E uma das coisas pensadas para esse grupo os nossos passeios, eles todos são privativos exclusivamente para esses 20 passageiros e o acompanhante da RZ, ou seja, a gente não vai passar em outro hotel para buscar mais um pessoal, vai ser exclusivamente para nós, um guia só para nós, e a gente vai trilhar esse dia a dia no tempo do grupo. Se a gente precisar ir mais devagar, não, o grupo está bem, podemos ir mais rápido, sem contar toda a assistência que a nossa equipe local tem para dar para vocês em caso de necessidade, tá? Então, a gente tem primeiros socorros, oxigênio, todas essas questões, estamos extremamente preparados para dar suporte para vocês em todos esses quesitos, tá? A gente visita também nesse dia as lagunas altiplânicas, como eu falei, né? Aquela mescla dos tons azuis e esverdeados, né? Com o sal que fica precipitado nas bordas das lagunas. Depois a gente retoma a estrada de volta ao vilarejo de São Pedro, onde a gente vai passar pelo povoado de Socaire, que é um povoado bem importante na história local, né? E que hoje ele é reconhecido pela sua gastronomia e oferece uma excelente comida local. Ali a gente faz uma parada para almoço e regressamos, então, até o nosso hotel em São Pedro de Atacama. Dormimos, né? Descansamos e no outro dia a gente já sai para outro passeio super legal, que é para conhecer o Vale do Arco-Íris, a Laguna Serrar, que é uma das mais procuradas também dentro dos roteiros de Atacama, os Orros del Salar, que também é onde habitam ali muitos flamingos, e a Laguna Tebequinte, tá? Nesse dia a gente vai acompanhar a Cordilheira do Maico, que ela fica, digamos assim, ela coexiste junto com a Cordilheira dos Andes. Então, todo o nosso caminho, ele tem um cenário super impactante, assim, a gente já vai estar passeando só de rodar desde o hotel até o início do passeio. A gente vai passar por Hierbas Buenas, né, que tem uma relevância também muito histórica em função da arte rupestre, que ainda está presente nas pedras, né, tem muitos petróglifos que contam a história de como os índios iniciaram a vivência na região, né? Como eles passaram, como que eles povoaram o local, né? A gente vai ver também muito da fauna e da flora através de Mata de Cília, que é um lugar que parece que tu sai um pouquinho da parte do Vale do Arco-Íris, mas também mostra muito da vida, como é a vida no deserto, né? Então, teremos um tempo para apreciar essas paisagens todas. E já no Vale do Arco-Íris, né, a gente vai conseguir ver os tons de terra misturado com os avermelhados, verde, branco e amarelos. Por isso que ele é chamado de Vale do Arco-Íris, né? Essa mistura de tons imitando as cores do arco-íris. Depois que a gente fizer uma pequena caminhada, a gente vai chegar no povoado de Rio Grande, tá? Que é denominado esse nome em função do rio que corre próximo ao povoado, e dali a gente vai desfrutar
da arquitetura local, a gente vai ter um tempinho livre. E na sequência, a gente vai visitar a Laguna Cerrado, que, como eu mencionei para vocês, ela é uma das mais procuradas no Atacama em função dela ter a água extremamente salgada. Então, é um dos locais que o pessoal mais corajoso toma banho e fica flutuando, tipo quem vai ao Mar Morto e etc. Né? Então, é um ponto que chama bastante atenção, sem contar que é, novamente, aquela mistura de um pouco do sol pegando na água turquesa, azul, com o sal, né, nas bordas. Então, esse dia inteiro a gente vai estar cruzando por todos esses tipos de paisagem bem diferenciadas aí e vamos poder curtir o pôr do sol, né, e desfrutar de um pequeno, digamos assim, brunch ali, ficando junto com o grupo, só nós, sem o envolvimento de outras pessoas, né. Então, isso é impagável. Dizem que é um dos pôres do sol mais incríveis que a pessoa pode presenciar no Atacama, né. Depois a gente regressa para o hotel, temos a pernoite para descansar e, novamente, acordamos cedinho para participar de um tour arqueológico, ou seja, a gente vai conhecer os sítios arqueológicos de Pucará de Quitor. É um dos mais famosos e importantes de toda a história do Chile, né, da parte do Atacama, justamente porque ele foi construído pelos atacamenhos na época pré-hispânica, né, e ficou muito marcado durante a Batalha de Quitor, né, onde aconteceram os primeiros confrontos aí entre os índios que habitavam a região e os espanhóis, né, que chegaram para conquistar o local. Depois a gente vai dar uma passada no que eles chamam de Cultura São Pedro, né, que é a pequena aldeia de Tulur, né, onde parece que a gente para no tempo. Então a gente vai ver como que eles preservavam a região e ali a parte do povoado, mesmo com toda a questão do local inóspito que é viver no deserto, né? Depois, a gente vai dar uma sequência, vou passar direto aqui, porque é uma parte bem importante que muita gente pergunta. A gente vai conseguir chegar nas termas de Curitama, tá? Por que a gente colocou esse passeio à tarde? Porque a gente já vai vir de 2 dias de longos passeios, né? E para que vocês possam aproveitar, e os corajosos, né? Que tiverem a coragem aí, curtir um pouquinho dessas termas. São aproximadamente 8 piscinas naturais, né, de águas quentes com aproximadamente 33 graus de temperatura, ou seja, dá para relaxar e dá para curtir um pouquinho e reestabelecer o corpo para o que vem a seguir até a gente deixar o Atacama, né? Depois de todo esse dia, a gente regressa novamente para o hotel, temos a noite livre para se recompor e dar sequência no dia seguinte. Esse é um dia que a gente acorda bem cedo, tá, gente? O dia 7, para poder conhecer os geysers de Utati. Acho que é um dos passeios que todo mundo tem mais curiosidade, né, e mais vontade de conhecer, até porque esses são os maiores geysers que existem, fora os de Yellowstone e de uma reserva que existe na Rússia, tá? Então, esse ponto do inverno também nos favorece, porque estando lá bem cedinho, a gente vai ter o contraste do frio com o calor que sai dos geysers, então a gente vai poder, inclusive, usufruir desse calor, né, nos caminhos que a gente vai poder trilhar durante essa visita. Depois, a gente vai seguindo pela Cordilheira de Sal até a gente encontrar o Vale de la Luna, tá? Ele é declarado um monumento natural, ou seja, é uma parte muito importante porque as formações do Vale de la Luna elas vão acontecendo conforme o vento e tem milhares de anos, ou seja, tem pouca ação do homem ali, né? Logicamente, a gente vai passando e vai deixando os nossos rastros quando a gente visita, mas as formações são todas devido às atividades do deserto, né? Que são típicas, muito vento, muito frio, muito calor, né? Ou seja, é um dos lugares realmente mais inóspitos e a vida ainda é muito presente nesse lugar. Depois da visita do Vale de la Luna, a gente pega a estrada e regressa ao nosso hotel lá em São Pedro, tá? A gente tem o restante da noite livre para relaxar e curtir a nossa última noite em São Pedro. Já no dia 8, né, a gente tem o nosso café da manhã e no horário
horário combinadinho com os nossos transportes, a gente vai sair do hotel e vai se dirigir novamente, vai regressar até o aeroporto de Calama, de onde a gente vai tomar o nosso voo de volta para o Brasil com uma conexão em Santiago. Então, a gente sai de São Pedro de Atacama desde o hotel direto para o aeroporto de Calama, dali a gente toma um voo a Santiago, São Paulo, tá? Aqui eu vou repassar para vocês rapidinho. Deixa eu só ajustar minha tela. Falando para vocês novamente o que inclui todo o nosso roteiro, tá? Passagens aéreas em classe econômica desde São Paulo, né, do Aeroporto Internacional de Guarulhos, voando com a Latam. Nós incluímos 2 noites em hotel 4 estrelas superior, que é o Pullman que eu mostrei para vocês na cidade de Santiago. 5 noites no Atacama, no hotel... Gente, esqueci o nome do hotel. Num hotel também 4 estrelas, tá? Que foi cuidadosamente escolhido para vocês. Altiplânico? No Altiplânico, obrigada, Paty. As 2 estadias, elas têm café da manhã incluso, tá, gente? Nós temos todos os translados, desde os aeroportos para os hotéis e também de regresso, todos eles são privados para os grupos, tá? Nós temos guias especialistas que vão acompanhar todos os nossos passeios. Lá no Atacama, o pessoal é especialista nos passeios que faz. Geralmente são pessoas locais que vivem lá ou pessoas que são de fora e resolveram, né, tomar o Atacama como a sua casa, né? Vai um acompanhante TRZ desde São Paulo. Então, para quem sai de São Paulo ou para outros que vêm de outras regiões do Brasil, né, a gente vai se encontrar no aeroporto de Guarulhos. O staff vai estar lá esperando vocês para a gente se organizar para que todos embarquem juntos. Despacho de bagagem, check-in, esse tipo de coisa, todo mundo vai estar junto para embarcar nesses voos, tá? Temos uma franquia de bagagem de 23 quilos e uma de mão de até 10, tá? Os passeios, novamente, repassando, porque eu falei tanta coisa que é capaz de ficar alguma coisa para trás, né? Em Santiago, a gente tem o tour panorâmico pela cidade, no dia da nossa chegada. No dia seguinte, a gente vai às cidades costeiras de Vinha del Mar e Valparaíso, tá? Lá em Santiago, lá em São Pedro de Atacama, a gente vai visitar as lagunas altiplânicas e os Solar de Atacama, o Vale do Arco-Íris, a Laguna Serrar, Ovos Deus Falar e a Laguna Tebequinte, tudo isso num passeio de dia inteiro. Um passeio arqueológico e as termas de Curitama também no mesmo dia, tá? E o famoso passeio aos geysers Eutátio e ao Vale de la Luna, também um passeio de dia inteiro, tá? Todos esses dias de passeio de dia inteiro, gente, nós vamos ter tempo hábil para a gente parar, almoçar, dar uma descansada, tá? Em restaurantes locais que fazem parte da rota, não se preocupem quanto a isso, tá?